Boa noite a todos. O meu nome é Alas Gabriel, do Breviário. Sou pesquisador, curso mestrado em Psicologia Cognitiva e Comportamental na University of Informatics and Faith em Flórida, que fica nos Estados Unidos. O objetivo dessa apresentação é discutir o alto impacto e a qualidade da produção científica do ponto de vista da coordenação, chamada CAPES, que é a coordenação científica responsável pela aprovação dos cursos de pós-graduação estrito sensu na nação brasileira e também responsável pela avaliação da qualidade da produção científica dos cursos de mestrado, doutorado e pós-doutorado no nosso país. O título dessa apresentação, feito com muito carinho, como esforços contínuos e relevantes para a produção científica e disseminação científica da comunidade Aliança Sapiente, que eu coordeno há 9 meses, tem como título, temática, alto impacto e qualidade da produção científica na nova avaliação da CAPES a partir de 2025. Essa apresentação aborda as mudanças estruturais na lógica de avaliação de artigos científicos, capítulos de livros, anais e livros científicos pela CAPES. Contextualização da avaliação CAPES. A coordenação de aperfeiçoamento de pesquisa de nível superior, indicada pela sigla CAPES, é a agência brasileira fundamental para a avaliação da pós-graduação estrito sensu na nação brasileira. Entender o papel desta coordenação é crucial, fundamental, imprescindível para pesquisadores, pesquisadoras e todos os programas de pós-graduação estrito sensu do nosso país. Até o ano de 2024, dezembro de 2024, o sistema Qualis periódicos era a base desta avaliação, mas uma mudança significativa está a caminho, tendo início em janeiro de 2025, marcando uma nova era da avaliação de alto impacto e da qualidade da produção científica. O papel da CAPES é avaliar a pós-graduação brasileira, em todos os seus quesitos, corpo docente, infraestrutura física e virtual, a assistência dada, suporte educacional e um dos quesitos principais, a produção científica, que é a discussão-chave aqui. Até 2024 era utilizado o sistema Qualis periódicos. A partir de 2025, o foco é no impacto real da produção e não mais no Qualis, embora ainda sejam adotados, utilizados alguns dos critérios da sistemática anterior, mas agora o foco é no impacto real. O modelo anterior, até dezembro de 2024. Até dezembro de 2024, a avaliação da produção científica pela CAPES era predominantemente ancorada no sistema Qualis periódico. Esse sistema classificava os periódicos em estratos que iam do A1, o mais alto, o altíssimo impacto, até o C, que era o estrato mais baixo, influenciando diretamente a pontuação de artigos e outras publicações. A base da avaliação era a classificação do quadros periódicos, que era o pilar, categorizando revistas e outros veículos de publicação científica. Os indicadores chaves desta avaliação anterior, a sistemática de avaliação da qualidade da produção científica até dezembro de 2024, eram indexação, essencial em bases como Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, o famoso JCR, entre outros, PubMed, Medline, Cielo, as principais, em suas respectivas áreas. Era necessário, para que fosse considerado alto impacto, tinha que estar indexado nessas da base de dados principais. Fora delas, não era alto impacto. E o fator de impacto, que era a principal métrica para periódicos, indicando a frequência de citação. A formulazinha calculada para o fator de impacto dentro de um periódico específico era a quantidade de citações de um determinado artigo nos últimos 2 anos dividido
pela quantidade de artigos que aquele periódico publicou nos últimos 2 anos. E essa razão, esse quociente, esse índice, era o denominado fator de impacto adotado até dezembro de 2024. O peso era dado nos artigos internacionais e coautorias recebia o maior reconhecimento. O que mudou a partir de janeiro de 2025? A partir desse ano, a CAPES implementa uma transformação significativa na avaliação da produção científica, abandonando o Qualis como métrica principal e adotando uma abordagem mais abrangente e focada no impacto real da pesquisa. Essa mudança visa aprimorar a qualidade e a relevância da produção acadêmica. Se é dito agora, se a própria CAPES reconhece que a partir de agora o foco é no impacto real, ela própria já está reconhecendo que nunca antes este impacto real foi avaliado e corretamente, adequadamente avaliado. Ou seja, até dezembro de 2024, aquilo que era considerado alto impacto não era realmente alto impacto, não necessariamente. Aquilo que era considerado médio impacto não era bem médio impacto. E aquilo que era considerado baixo impacto também não era bem baixo impacto. Achava-se que era. Mas na sistemática atual, agora não se acha mais nada. Agora se tem certeza, porque agora o foco é impacto real. Agora, se um artigo é dado como alto impacto, tem-se métricas, tem-se fundamentos qual e quanti que sustenta a afirmação de que é de alto, médio ou baixo impacto, diferente da sistemática anterior, que era uma classificação muito genérica, que privilegiava determinados nomes de revistas e bases, ao invés de privilegiar, de fato, o mérito do conteúdo da pesquisa científica, que agora é avaliado ponto a ponto, caso a caso, artigo por artigo. A extinção do Qualis, isso foi uma mudança principal. O sistema Qualis periódicos não mais será utilizado como a métrica principal para avaliação, desvinculando o mérito da publicação do extrato do periódico. A ênfase agora é no impacto multidimensional. A avaliação passa a considerar o impacto em diversas dimensões: citações, quantidade de download, de leitura, recomendações, uso social, replicações, desenvolvimento, implementação, utilização de recursos tecnológicos originados da pesquisa científica. Outra mudança, valorização ampla. Maior reconhecimento para periódicos nacionais e aqueles não indexados em grandes bases, desde que demonstrem impacto. As 5 dimensões do novo modelo CAPES. O novo modelo de avaliação do alto impacto e da qualidade da produção científica adotados pela CAPES, em vigor a partir de janeiro de 2025, adota uma perspectiva multidimensional para aferir o impacto da produção científica. Ele vai além das métricas tradicionais, abrangendo o impacto em 5 pilares fundamentais. São eles: impacto científico, análise de citações, replicabilidade dos resultados e relevância teórica para o avanço do conhecimento na área. Impacto tecnológico, considera a geração de patentes, desenvolvimento de softwares e a criação de produtos inovadores resultantes da pesquisa científica. Impacto social, avalia a influência da pesquisa na formulação de políticas públicas, sua repercussão na mídia e a capacidade de promover transformação social. Impacto formativo, mensura o envolvimento de discentes na produção, a formação de novos pesquisadores e o fortalecimento do vínculo institucional. Impacto internacional, avalia a criação de parcerias globais, como, por exemplo, a comunidade científica que eu coordeno há 9 meses, composta por 10 grupos dentro dela,
todos focados na cooperação, produção e disseminação científica, na qual, né, no caso da comunidade, existem centenas de pesquisadores e pesquisadoras nacionais e estrangeiros do globo terrestre inteiro, de diversas áreas do conhecimento, pesquisando quaisquer temáticas em quaisquer áreas do conhecimento que sejam de interesse da comunidade. Essas parcerias globais e a difusão da pesquisa em âmbito internacional, ampliando sua visibilidade, é o que caracteriza o impacto internacional, um dos 5 pilares fundamentais, uma das 5 dimensões do novo modelo adotado pela CAPES para avaliação do alto impacto e qualidade da produção científica nacional. Avaliação por tipo de produção. O novo modelo da CAPES redefine a forma como diferentes tipos de produção científica são avaliados, afastando-se das classificações rígidas, inflexíveis e priorizando o impacto. Essa mudança visa reconhecer a diversidade e a relevância de cada contribuição. Artigos A1. De muito alto no Qualis para impacto real no novo modelo, focado nas métricas de uso e citação. Ou seja, na sistemática adotada até dezembro de 2024, o que era considerado artigo de altíssimo impacto? Artigos A1. Na sequência, A2, A3, A4. Essa classificação do A1 ao A4, alto impacto. Do altíssimo impacto até o alto impacto mais baixo, que era o A4. Artigo de médio impacto, B1, B2, B3, B4, B5. O médio impacto maior estava no B1 e o médio impacto menor estava no B5. Artigos de baixo impacto, era o Qualis C. Tá? E agora, nova sistemática. Já não é mais adotado o Qualis. Aquilo que era considerado alto, médio e alto impacto, achava-se que era alto e médio impacto, mas não se tinha certeza. Agora é apurado impacto real. Um artigo que na sistemática anterior talvez tinha classificação A, talvez não seja nem de médio nem de alto impacto, talvez seja de baixo impacto. Um artigo que na sistemática anterior talvez fosse B alguma coisa, agora talvez seja considerado alto impacto se as métricas apuradas dele, como citações, quantidade de downloads, recomendações, replicações, inovação, etc., se as métricas forem adequadas para artigo de alto impacto, independentemente se ele está publicado numa revista hoje, que na avaliação anterior era B. Então, o que interessa é o mérito e conteúdo da pesquisa, não é mais se o Qualis é B, A, C, isso é indiferente. Anais. Os artigos publicados em anais de eventos, na sistemática anterior, não eram considerados científicos. Na sistemática atual, ainda continuam tendo baixo peso, mas eles podem ser considerados científicos, a depender da avaliação feita. Pode. Na sistemática anterior, não. Eram científicos apenas artigos publicados em periódicos ou capítulos de livros. Publicados em anais de eventos eram trabalhos acadêmicos, como um TCC de graduação, como uma tese de dissertação que está lá dentro da biblioteca, só. Mas não, na sistemática atual, que é focada no impacto real, na real qualidade científica, um artigo publicado em anais, dependendo da quantidade de citações, de downloads, leituras, recomendações, o impacto gerado, replicações, ele pode ser considerado científico e ainda pode ser até considerado de alto impacto. Pode ser. Tanto é que muitas revistas, né, e editoras convidam autores que publicaram artigos que, a seu ver, avaliado pelos pares, né, possuem, né, um impacto relevante, para que ele seja republicado em revistas e como capítulo de livro, para trazer à pesquisa o reconhecimento devido, né, do seu impacto devido e até aumentar a questão do impacto, né, gerado, né, na seara científica e para a vida social. No que tange a produção ser nacional ou internacional, né, no caso da avaliação sistemática atual, há o maior reconhecimento, né,
no caso de uma produção nacional, se ela demonstrar relevância e impacto, mesmo sem indexação internacional. Né? Na sistemática anterior, não. Se não fosse indexado em bases como, por exemplo, Scopus, Web of Science, PubMed, não era alto impacto. Na sistemática atual mudou. Se um artigo é nacional, está publicado numa revista que não tem indexação em base internacional, mesmo assim ele pode vir a ser considerado alto impacto, dependendo do seu reconhecimento pela própria comunidade científica, vindas também por essas métricas, né? Citações, recomendações. Nananana. No caso da produção ser individual ou colaborativa, o mérito individual na sistemática atual, ele será reconhecido se a produção apresentar impacto significativo e contribuição relevante. É claro que trabalhos feitos colaborativamente, como mais de uma cabeça pensa, né, 10 cabeças pensam mais que uma, né, 20 pensam mais que 10, 30, né, os trabalhos colaborativos, eles são mais trabalhados, né, no geral são mais trabalhados, são mais robustos, são mais analisados, né, trazem resultados e conclusões mais relevantes e, consequentemente, o impacto é maior. Né? Quando procuramos artigos, damos preferência para artigos que são mais trabalhados, para artigos, né, cujas evidências, qual e quant, nos convencem que a pesquisa ela foi rigorosamente conduzida, que os resultados e conclusões são coerentes, são consistentes, né? E que todos os procedimentos da condução da pesquisa, desde a fase do planejamento até a fase da publicação, eles foram seguidos de forma ética, transparente. São essas pesquisas que procuramos para os nossos trabalhos, como citações, como referência, para dissertação, trabalhos acadêmicos, para tudo. Né? Então, são esses os critérios utilizados pela CAPES. Mas um trabalho individual, não necessariamente ele é inferior em termos de qualidade científica, de rigor metodológico, em relação ao trabalho colaborativo, desde que o pesquisador saiba conduzir de forma ética, de forma transparente, né? Desde que a pesquisa seja bem conduzida, do início ao fim. Um trabalho individual ele pode sim ser considerado com impacto significativo, de contribuição relevante. Quanto ao APC e revistas predatórias, né? A nova avaliação da CAPES, ela clarifica a distinção entre taxas de processamento de artigo. O APC, ele é considerado, né, o Article Processing Charges, né? Ele é considerado como taxa de processamento, avaliação, editoração, indexação, publicação. E a relação entre APC e práticas predatórias, o fato de uma revista cobrar APC, isso não caracteriza necessariamente práticas predatórias. E a própria sistemática de avaliação da CAPES reconhece isso, né, enfatizando que pagar para publicar não configura automaticamente uma prática predatória. O foco está na integridade do processo editorial. APC e processo editorial. A cobrança de APCs, né, não é por si só um indicativo de prática predatória. A CAPES avaliará a qualidade do processo editorial, incluindo revisão por pares rigorosa, adesão a princípios éticos na publicação, mérito científico do conteúdo. Exemplos como IEA Access e MDPI, embora cobre APC elevados, né? Por exemplo, a IEA Access da área de engenharia, ela cobra em torno de R$ 12.500 como APC, né? Como a taxa, né, de processamento, avaliação, indexação, editoração e publicação para cada artigo avaliado e aceito. Na MDPI, os APCs giram a partir de R$ 15.000. Lá as revistas cobram em franco suíço, mas que convertendo para real, cobram a partir de 15 mil. É um valor bem salgado. Mas em si, considerando apenas o valor, isso não é suficiente para caracterizar a prática predatória devido à qualidade dos seus processos. O caso, o que é considerado revistas predatórias? São caracterizadas por ausência de revisão por pares adequada, aceitação de artigos mediante pagamento sem avaliação da qualidade, pagou, publicou sem ser avaliado, muitas vezes já foi aprovado sem antes, só com comprovante de pagamento, sem antes ter sido lido o artigo, isso é predatório. Falta de transparência ética editorial. Isso é considerado predatório.
Colaboração e internacionalização. O novo modelo da CAPES, embora reconheça o valor da produção individual, enfatiza a importância das coautorias e publicações internacionais como pilares para a robustez e visibilidade da pesquisa. Colaborações multidisciplinares e globais são incentivadas, mas o mérito de contribuições singulares também é considerado se forem impactantes. Coautorias significam robustez da pesquisa, interdisciplinaridade e maior abrangência de perspectivas. São vistas como um fator de enriquecimento. Publicações internacionais ampliam a visibilidade da pesquisa, aumentam o potencial de citação e promovem a difusão do conhecimento em escala global. Mérito individual. Apesar do foco em colaborações, a CAPES continua a reconhecer o mérito e o impacto de produções individuais desde que demonstrem relevância. A nova lógica. Impacto é diferente de indexação. Antes, na sistemática anterior até dezembro de 2024, impacto e indexação estavam atrelados uma coisa a outra. Não era considerado pesquisa de alto impacto, a menos que estivesse indexado. E indexado e subentendia-se que o artigo, a publicação estava em Scopus, Web of Science, JCR, PubMed, as principais bases de dados internacionais. Se era indexado, era alto impacto. Na sistemática atual, não. Impacto é uma coisa, indexação é outra. E estando ou não indexado um artigo, a pesquisa pode sim ser considerada de alto impacto. O impacto não está atrelado à indexação mais. A grande inovação do modelo CAPES é a desassociação, o desprendimento entre impacto e indexação. Embora a indexação em bases renomadas continue sendo valorizada, ela não é mais um fator decisivo. O foco primordial reside no impacto real da pesquisa, independentemente do veículo de publicação. Indexação. A indexação em bases internacionais continua sendo valorizada, pois ela facilita a visibilidade e o acesso, mas não é o único critério para o reconhecimento. O impacto real na sistemática atual, o que ele é apurado, ele é o foco da sistemática da avaliação do alto impacto e qualidade da produção científica nacional, ele é medido, ele é mensurado, avaliado por citações e downloads, medem a relevância e o alcance da pesquisa, aplicação prática, a capacidade de a pesquisa gerar soluções e inovações, e contribuição. Uma produção relevante pode vir de periódicos nacionais não indexados, desde que demonstre impacto. Considerações finais. A nova avaliação da CAPES representa um marco na pós-graduação brasileira ao shiftar o foco, ao mudar o foco para o impacto real da produção científica. Esta mudança valoriza a democratização do reconhecimento científico, a ética e a relevância prática e social da pesquisa, exigindo uma melhor difusão e registro do conhecimento. A CAPES valoriza o impacto real, não apenas o veículo de publicação. O que ela mais valoriza é democratização do reconhecimento científico, mérito, ética, relevância prática e social como pilares, nova métrica exige melhor difusão e registro científico.